As pessoas, tudo bom? Vamos dar sequência então para o nosso tema, né, de Psicologia e Direitos Humanos, tratando hoje de um tema bastante complexo, né? Eu acho que é muita coisa para a gente dar conta, mas eu vou tentar falar de forma sintética para a gente aproveitar um pouco melhor o nosso bate-papo conjunto e vamos tentar fixar as ideias centrais, né? Para hoje a gente tem um bocado de assunto. Eu passei dois textos para vocês, um que resume um pouco das ideias do Agamben e um artigo da Cecília Coimbra, que traz contribuições do Foucault, do Agamben, do Deleuze, né, do Guattari, como uma posição já de dentro da psicologia. Mas para poder chegar lá, a gente vai conversar um pouco sobre três filósofos que ajudam a gente a chegar no pensamento do Agamben. O Agamben é um cara muito importante, né? Então a nossa intenção é preparar um pouco do terreno para poder entender um pouquinho melhor a tese dele sobre o estado de exceção, né? E o que isso significa para a gente pensar a democracia e os direitos humanos atualmente como uma crítica ao modelo racionalista. Então, dentro do nosso grande esquema, né, a gente viu primeiro o modelo racionalista, a sua relação com o justnaturalismo, né, e com o neoliberalismo, ou com o liberalismo de uma forma geral. Daí a gente vê agora uma grande crítica ao racionalismo. Tá? Então, o Agamben cita mais diretamente o Walter Benjamin e o Foucault. São dois autores de peso. Eu vou me dedicar a um texto de cada um deles de forma muito sintética, tentar falar em 10 minutos sobre cada um deles. E antes, para preparar esse terreno, eu vou falar um pouquinho de Nietzsche, que acredito que tenha sido influência comum a todos, o denominador comum a todos eles e talvez o grande modelo dessa crítica ao racionalismo, né? Mais adiante a gente vai falar de teoria crítica, então o modelo hegeliano, que é um modelo racionalista de uma certa forma, mas que dá origem a críticas que abordam, né, outros aspectos. Então, até para a gente poder falar sobre marxismo e sobre teoria crítica, Hegel é o grande modelo, né? Mas a teoria crítica bebe também da fonte de Nietzsche e de Kant, né, dos racionalistas. De qualquer forma, então, indo mais direto ao nosso assunto, ainda pesado, bastante filosófico dessa vez, mas a gente vai chegar num texto de uma psicóloga, então a ideia é a gente entender como é que ela constrói, né, a argumentação dela lá no final. Tá? É sempre a nossa ideia fazer toda essa construção para chegar no campo da psicologia. Então espero que vocês não pulem esse vídeo para ir para o último, porque esse deve ajudar a gente a entender algumas coisas. Bom, então o nosso tema, né, a gente está nas aulas 3 a 16, né, então já estamos aí com um quarto da disciplina sendo cursado, né, e vamos retomar, né, a gente falou um pouco sobre as etapas dos direitos humanos na modernidade, a gente viu aquelas ideias do Bobbio, né, de como os direitos humanos estariam no pensamento dos justnaturalistas, depois nas constituições se positivando e depois na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ganhando uma expressão mundial e ao se tornar cada vez mais amplo os direitos humanos também, ou a se tornarem cada vez mais amplos, os direitos humanos acabam também entrando no momento de especificação, né? E aí a gente viu as bases filosóficas, né, do racionalismo, do justnaturalismo, do liberalismo, e como isso influencia diretamente as noções de natureza humana e de psicologia, tá bom? Então, para quem não viu, está lá, né? Algumas discussões polêmicas interessantes. Mas vamos lá. Para hoje, a gente vai ter uma crítica direta do direito racionalista, né? E para isso eu dividi a aula em 5 partes. Nesse primeiro vídeo eu vou tentar dar conta dessas 3 primeiras partes, né? A história natural da moral, que é um trecho do livro Para Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, na verdade inspirado nesse trecho, não vou pegar o texto e esmiuçar, isso seria algo interessante para a gente fazer,
mas o nosso objetivo agora é ter isso de passagem para chegar em discussões teóricas da psicologia de forma mais profunda, né? A gente vai falar também um pouco sobre um ensaio do Walter Benjamin, que é a crítica da violência, e sobre a ideia de biopoder do Foucault. Eu não vou entrar em grandes textos do Foucault, não sou um estudioso de Foucault. Eu selecionei um texto dele que dá origem à ideia do biopoder, que é o texto A Governamentalidade, que está no Microfísica do Poder. Também para falar de algumas ideias centrais, para depois a gente discutir o estado de exceção do Agamben e o estado de exceção e a psicologia com a Cecília Coimbra. Então, a ideia básica, né, para já deixar claro o que eu gostaria que a gente entendesse e construísse hoje, é o fato de que os direitos humanos, de uma forma geral, as constituições que supostamente propõem a liberdade, na verdade, segundo esses autores, é um exercício de violência e traz em si a possibilidade da exceção. Ou seja, ela mantém um status de soberania, a gente já vai falar um pouco disso, mas que delega a alguém o poder de vida e morte sobre todas as pessoas. Esse estado de exceção, ou estado de sítio, pode ser decretado pelos governantes em momentos graves, né? O Agamben vai dizer que esse é o modelo jurídico atual, não o dos direitos humanos como a gente costuma entender. E a gente tem várias provas disso, como os campos de concentração do nazismo, como a arbitrariedade dos soldados estadunidenses no Iraque na virada do ano 2000, o que o governo estadunidense fez com os estrangeiros depois do atentado do 11 de setembro. A gente poderia pegar exemplos das populações que são assassinadas no Brasil, as diversas populações, principalmente a juventude negra, mais indígenas e pessoas em situação de rua e tantos outros, sobre os quais, na verdade, aqueles que matam essas pessoas passam ilesos, né? A gente teria dado, ou o Estado acaba oferecendo a grupos poderosos a possibilidade de desrespeitar, né, a dignidade, de desrespeitar a vida e os corpos dessas pessoas. Então, essa tese é muito forte, né, uma tese bastante importante, e a gente já fala mais diretamente dela, tá bom? Então, a ideia desse nosso primeiro vídeo é construir um pouquinho do cenário filosófico que chega até essa afirmação do Agamben. Então, vamos lá, para não perder muito tempo, né, espero que tenha dado para entender um pouco a ideia do porquê que a gente vai falar dessa gente toda. Eu escolhi não passar um texto de cada um deles para vocês porque eu fiz essas experiências anteriormente e acabou não dando muito certo, né? É uma quantidade muito grande de textos, são textos absurdamente complexos, né? E levaria um bom tempo para a gente conseguir discutir e ainda assim ficariam lacunas interpretativas para a gente, né, dar conta. Bom, então vamos lá. A questão da história natural da moral, como eu falei, é um trecho do livro do Nietzsche, que é o Para Além do Bem e do Mal, né? A ideia de além do bem e do mal é muito interessante, porque Nietzsche está fazendo uma crítica de toda a moralidade ocidental, que para ele se baseia numa construção da cultura judaico-cristã. Então, bem e mal é, giram em torno das noções de pecado, de culpa e de toda uma cultura judaico-cristã que criou certos valores e impôs esses valores quando outros valores são possíveis, né? Então, para além do bem e do mal, o ir para além do bem e do mal é uma possibilidade de a gente pensar a vida humana, de a gente pensar a ética, de a gente pensar a moralidade. Então, o que Nietzsche traz nesse livro, que é altamente recomendável, muito bem escrito, e que vai fazendo a gente desconstruir muitas ideias que a gente toma como certas, como evidentes, né, como naturais muitas vezes, de bem e de mal. Né? Essa desconstrução de Nietzsche desconstrói a gente também, a gente vai percebendo como essas ideias fazem parte, né, da nossa organização psíquica, né, digamos assim. Bom, então Nietzsche viveu aí de 1844 a 1900, né, e nesse item
né? Essa parte do livro Para Além do Bem e do Mal se chama Contribuição à História Natural da Moral, Afetos e Vontades de Poder. Por que ele fala de história natural? Porque ele vai tentar entender numa questão, obviamente, histórica. Nietzsche era filólogo, né? Ele ficava tentando entender as línguas antigas, ou como as línguas se desdobram, e com isso também as culturas envolvidas com essas línguas. Ele vai chamar de natural porque para ele a questão dos afetos e do que ele chama de vontade de poder estão na base de como essa história se desenvolve, tá? E aí ele tem algumas teses importantes, e para a gente é muito interessante essa observação de Nietzsche. Para ele são os instintos e não o conhecimento que está na base das filosofias. Então, com essa tese, ele já começa por tentar derrubar todo o edifício do racionalismo ocidental, né? Então, o que Nietzsche está tentando dizer é que todas as nossas formas de conhecimento, né, todas as nossas filosofias, e ele faz questão de frisar essa multiplicidade, essas perspectivas diversas, não são unificadas por uma razão, não são unificadas pelo conhecimento, mas pelos instintos, né? Nietzsche muito provavelmente usa a mesma palavra que Freud, né, o Trieb. Então, a gente está falando desses impulsos, né, que nos movem. E na tradução de Nietzsche ninguém ficou brigando por causa disso, né? Mas entendam que não só Freud usa esse termo era muito usado no século XIX, aliás, um momento cultural, né? Vocês vão ver que tem muitas semelhanças entre algumas ideias de Nietzsche e algumas ideias de Freud que a gente conversou. Muitos dos psicanalistas próximos a Freud liam Nietzsche e diziam: você precisa ler, há muita semelhança entre o que vocês dizem. E Freud dizia: eu não vou ler porque eu não quero influenciar, né, o material clínico, a minha pesquisa clínica, a partir de abstrações, né, e especulações filosóficas. Dizem as más línguas, eu não estava lá, não vi, né, mas alguns biógrafos escrevem que a biblioteca de Freud tinha vários livros de Nietzsche cheios de anotações, né, mas ele não citava e não falava diretamente que lia. Bom, fim da fofoca acadêmica. Então, para Nietzsche não existe a ideia de uma vontade não livre. Lembrando que vontade deriva desses instintos, né? Dessa vontade de poder, que é o que nos move. Então, para ele, a base do instinto é a vontade de poder. Então, não existe uma vontade não livre, né? Essa ideia de liberdade ou não liberdade já entra numa questão de bem e mal, né? Para ele existem vontades fortes e vontades fracas. E vejam só, a piedade, a compaixão, né? Essa ideia socialista de igualdade, do cuidado com o outro, deriva da vontade fraca. Então, para Nietzsche, isso é um sinal de fraqueza. E, com isso, ele também afirmaria que a lei natural deriva da hostilidade plebeia a tudo quanto seja privilegiado e soberano, né? Então Nietzsche tem uma visão mais ou menos semelhante à que a gente falou de Freud, né? Que é aquela inveja infantil. Ele está dizendo que essa inveja infantil não é, como em Freud, uma questão da história individual, mas ela deriva de uma história dos escravos, né? Ela tem raízes culturais muito fortes. Então, para ele, a ideia de lei natural, né, de falar de igualdade, é algo que os escravos colocam como uma tentativa de acabar com aquilo que poderia ser melhor, ou seja, com o privilégio e com a soberania. A Nietzsche defende uma ideia de aristocracia, né, de que existem pessoas mais fortes e pessoas mais fracas, aquelas que não sabem lidar com a sua vontade, os espíritos livres e o rebanho, né? Ou aquelas pessoas que funcionam como cordeiros. Então, para ele, e eu acho que essa talvez seja a ideia mais importante aqui, e a influência de Nietzsche sobre Foucault e Agamben, creio eu, vem dessa ideia, né? Não que eles concordem com essas outras afirmações de Nietzsche, né? Apesar de eles serem muito próximos da argumentação nietzschiana, mas acho que essa afirmação vale muito a pena a gente prestar atenção.
As leis faltam em absoluto porque cada poder, em cada momento, tira suas últimas consequências. E isso eu acho que é importante porque o que Nietzsche está chamando a atenção é que não adianta existirem leis pelas leis, porque cada poder, em cada momento, vai tentar se exercer em sua força ao máximo, né? Levar isso às últimas consequências. Então a lei vai ser usada por esse poder. Né? E é essa a ideia, de que poder, ou que poder a gente escolhe, que poder teria vez aí. E o próprio Nietzsche fala, né, da ideia de uma psicologia. Tá? Tem um livro do Oswaldo Giacoia, que é um grande estudioso de Nietzsche, que, se não me engano, se chama Nietzsche Psicólogo. Eu tenho esse livro em algum lugar. Aqui comecei a ler, mas não consegui terminar. Né? Mas ele é muito vinculado a algumas ideias francesas do século XIX, que já traziam um pensamento psicológico bastante interessante. Então, para ele, né, aquela ideia de que a psicologia fundamentaria as ciências empíricas do século XVIII, né, imagino que vocês tenham estudado isso em algum momento, em História da Psicologia, e depois ela acaba falhando, Nietzsche faz a proposta de que a psicologia deveria voltar a ser a rainha das ciências, né, porque ela conduz a problemas fundamentais. Então, uma nova psicologia deveria estudar a evolução da vontade de poder, né, daqueles instintos que buscam o poder. E aí ele vai dizer que a base do conhecimento, né, a base dos pensamentos, das filosofias, não é um instinto de conservação, que é justamente o que está lá na base do justnaturalismo, né, que para ele é um erro de Spinoza. Spinoza também é um autor do racionalismo, né, que ele lê muito, do qual ele é fã, mas aqui ele coloca uma discordância. Né? Para ele, o instinto básico não é o de autoconservação, mas é o de vontade de dominação, é a vontade de poder. Então, se a psicologia se basear nesse estudo dessa vontade de poder, né, ela vai acabar voltando a ser a rainha das ciências. Bom, mas o que vai dizer Nietzsche? Se na antiguidade essa vontade de poder era mais evidente, né, dentre as aristocracias e uma forma de pensamento bastante voltada para essas relações de poder, vai haver uma rebelião escrava da moral. Né? Então os escravos conseguem de alguma forma se rebelar e impor a moral dos fracos. E isto para Nietzsche é o judaísmo. Então, quando a gente está construindo lá com Comparato e com Bobbio a ideia de que a partir do cristianismo, né, ou das religiões, a gente tem a base dos direitos humanos, Nietzsche está criticando justamente esses direitos como uma forma de manutenção da escravidão, ou pelo menos dessa rebelião escrava. E ele afirma claramente no texto que a Constituição, então, é o somatório acumulativo de homens de rebanho inteligentes, ou chefes carneiros condutores. Esses homens de rebanho são esses fracos inteligentes, são os líderes supostamente democráticos, né, que tentam manter o rebanho em paz e em segurança, e eles são chefes carneiros, ou seja, eles são chefes que também obedecem. Né? Então essa obediência à lei é uma obediência cega e é um dobrar-se ao poder, porque a escravidão se dobra ao poder para também fazer com que aqueles mais fortes deixem de ser fortes, não exerçam a sua vontade e se submetam também. E aí chega a tese muito próxima de Freud. Né? O medo do próximo se tornou amor ao próximo. Então, não há o amor legítimo do cristianismo do ao próximo como a ti mesmo. O que há é um medo do próximo. Né? A vontade de poder, em sua inversão, se torna medo. E este medo é racionalizado como amor. Então, para Nietzsche, a mentalidade tolerante, modesta, submissa, igualitária, né? A mediocridade dos desejos, tudo isso recebeu o nome de honras morais. Por outro lado, a aristocracia, a autorresponsabilidade, os instintos fortes são considerados imorais e expostos à difamação. Então, os fracos precisaram criar a ideia de bem e de mal
para poder submeter os fortes a essa difamação. Tá? Essa é uma ideia geral de Nietzsche, né? Para o qual então a dignidade, né, que é a base dos direitos humanos, é parte da lógica do cordeiro ou da ovelha, e a democracia é só um movimento cristão dos animais de rebanho. A saída para a democracia medíocre são os espíritos livres, que é como ele se compreende, e ele escreve os livros para esses espíritos livres que conseguem superar esta escravidão judaico-cristã, né? Bom, o que eu acho mais importante nessa crítica de Nietzsche, voltando só para a gente destacar, porque eu não estou querendo dizer que os outros concordam com essas ideias dele, mas é importante vocês saberem que ele falou isso e faz uma crítica direta aos princípios dos direitos humanos, a gente teria aqui a ideia de que as leis estão submetidas aos poderes e a como cada poder as utiliza. Né? Então, a lei em si não garante nada, o que garante são as relações de poder nas quais elas se inserem. Acho que essa é a principal tese derivada de Nietzsche para os demais autores. Então, com isso, a gente chega na crítica da violência do Walter Benjamin. O Walter Benjamin nasceu em 1892 e se suicidou em 1940. Né? Ele é um dos principais teóricos da escola de Frankfurt. Apesar de ter algumas diferenças importantes, né, em relação aos frankfurtianos mais centrais, como Adorno, Horkheimer, Marcuse, mas o Benjamin estava fugindo, né, estava num campo de refugiados, e quando chega a polícia nazista, ele consome, né, tabletes de morfina e acaba, né, de propósito, né, para não ser preso. Infelizmente, ninguém foi preso naquele dia e ele poderia ter, inclusive, migrado para ser professor no Brasil. Né? Mas essa é uma outra história, eu posso fazer essa fofoca depois. Bom, o texto do Benjamin é um texto do Benjamin jovem, é um texto de 1920 e se chama Para a Crítica da Violência. Né? É um texto difícil, essa época do Benjamin, ele ainda está estudando muita teologia, né? Então ele usa termos difíceis, ele usa imagens bíblicas, imagens míticas. Não é um texto filosófico como a gente está acostumado, então ele é aberto a muitas interpretações. Tá? Mas eu vou falar dele porque o Agamben se baseia nele para poder construir a tese que a gente vai estudar mais adiante. Uma das questões diretas já é a tradução. Esse Para a Crítica da Violência do Benjamin, na verdade, é uma crítica da Gewalt, a palavra alemã, que pode significar tanto violência quanto poder. Então, a tradução por violência faz muito sentido, mas às vezes soa estranho, porque ele vai falar mais adiante de violência divina, e a gente não está acostumado com isso. Né? Se a gente fala poder divino, talvez faça mais sentido, mas a gente vai entender essas imagens que ele constrói, ou vai tentar entender pelo menos. Bom, basicamente, o que o Benjamin vai falar aqui? Que a doutrina do direito natural, na verdade, justifica a violência como meio natural. Então, quando a doutrina do direito natural justifica essa violência, a diferença entre direito natural e direito positivo é só uma aparência. Essa tese balança a gente, né? Tal como a Nietzsche está colocando, porque tudo aquilo que a gente construiu, tentando mostrar que o direito natural, então, seria essa possibilidade de regulação do direito positivo, cai por terra. Né? E aí a gente fica confuso porque a gente aprende uma coisa e depois a gente vai lá e aprende outra. Né? Mas essa que é a graça. Então, o Walter Benjamin está fazendo essa afirmação nesse texto, né? E ele vai dizer que fazer uma análise, então, do direito natural do direito positivo não vai ajudar muito porque são duas faces da mesma moeda. Ele precisa de um critério crítico para além, né, do direito natural e do direito positivo, e para isso ele propõe uma reflexão histórico-filosófica. Mas ele não vai lá para o passado para fazer isso, ele vai fazer uma reflexão histórico-filosófica do momento que ele estava vivendo. Né? E ao fazer isso, ele está vivendo ali a Alemanha logo depois da Primeira Guerra Mundial, os inícios da República de Weimar, então o início de uma república, né, que tenta se basear nesses valores do direito, e toda
toda essa complexidade, né, que vive a Alemanha da época. Tem um autor, um dos intérpretes desse texto específico de Benjamin, que vai falar que não dá para estender essas afirmações dele a toda a ideia de direito natural, a toda a ideia de direito positivo, mas aquela que ele vivia naquele momento na Alemanha, né? Mas vamos entender de uma forma mais ampla, porque o Agamben também faz isso, e aí a gente tenta entender mais adiante. Eu devo terminar esse item com uma breve crítica ao Agamben, um momento cultural, só para a gente entender uma possibilidade do texto do Benjamin que não vai ser abordada por ele, tá bom? Mas a conclusão a que chega o Walter Benjamin, então, é que é a violência que instaura o direito, ou seja, o direito só pode se colocar porque há a violência. E a violência instaura o direito, e o direito pode servir para a manutenção da violência. Então, são essas as questões centrais que o Benjamin tenta trazer, né? Foi o que eu acabei de dizer. Então, há duas funções da violência: instaurar o direito e manter o direito, né? Então, a base do direito é o poder ou a violência, a Gewalt. E aí, ele solta essa frase no texto, né? Uma sensibilidade apurada percebe algo de podre no direito. A gente estava aqui achando o direito todo bonitinho, todo, né, com possibilidade, como reflexo de lutas, e aí a gente vai encontrar o Walter Benjamin fazendo essa afirmação. Mas, diz ele, e isso eu acho importante, existem meios não violentos, né? E esses meios não violentos seriam, por exemplo, a linguagem, antes que o direito a invada, a própria política, né, mas ele não se aprofunda muito nisso, ou a greve anarquista, ou seja, não uma greve que tenta impor ao proletariado uma forma de funcionamento, mas uma greve que escuta o proletariado e se constrói a partir dele. Aqui ele está se baseando num autor francês chamado Georges Sorel. Tá? Bom, e como ele vai teorizar sobre isso? Né? Ele constrói essa ideia de que há algo de violento e algo de não violento. Né? E quando Benjamin fala então de mito, né? Ou ele fala que a violência se manifesta de forma mítica, para ele mito tem um significado diferente do nosso. Tá? Ele, em geral, não vai pensar o mito como a gente que pensa dentro da tradição grega, logos contra o mito. Na verdade, ele vai pensar em termos da cultura judaica, ele é judeu, né? E ele estuda a teologia judaica e acha que a teologia judaica é uma filosofia extremamente importante para a gente entender o mundo em que a gente vive. Então, o Benjamin vai dizer que esta manifestação da violência enquanto mito, enquanto algo que não possibilita que a história se desdobre, né, e que mantém essa amarração na violência, tem uma oposição que é a violência divina, ou o poder divino, e que aqui é uma manifestação diferente, é uma manifestação que não está nessa história alienada, mas que pode surgir com a possibilidade de transformação e de salvação. Né? Lembrando que ele usa realmente essas metáforas judaicas como uma oposição à filosofia mítica. Tá? O mito, para ele, seria um sinônimo da mentira, de uma prisão histórica, da incapacidade de sair do círculo mítico da história para entrar numa história efetivamente livre, né, e conduzida pela salvação das pessoas e dos povos. Bom, e aí diz ele, e isso eu acho importante porque não é o ponto central do Agamben, tá? E é um ponto que a gente vai retornar lá na aula de teoria crítica mais adiante. Para ele, a violência divina, o poder divino, se manifestam sim. Né? A gente tem fenômenos na nossa cultura em que a violência divina se manifesta, que para ele são as tradições religiosas e a educação. Por isso que eu falo de educação para os direitos humanos e uso esse texto quando eu estou discutindo educação para os direitos humanos. Tá? Mas o que acontece é extremamente importante, e a gente vai ver uma outra discussão também mais adiante, do livro do Hans Joas, que nem cita o Walter Benjamin, mas tem um pensamento semelhante nesse sentido,
é o de que os direitos humanos estão fundamentados na ideia de sacralidade da vida. Então, por isso, não dá para a gente comparar o justnaturalismo do Benjamin aqui com a ideia dos direitos humanos de uma forma geral. Tá? Então, eu já começo aqui as minhas pequenas críticas ao Agamben, mas tudo bem. A gente vai entender isso melhor lá na frente. Então, para ele, a sacralidade da vida é o que ele está buscando reconstruir com esse texto. O Axel Honneth faz uma leitura desse texto do Benjamin falando que é um resgate do sagrado que ele busca com esse texto, ao contrário do que o Agamben está propondo. O Honneth também diz que o Agamben faz uma leitura parcial desse texto. E eu estou falando disso porque aqui é importante. O conceito de mera vida é o conceito central para o Agamben nesse texto. Ele pega isso daqui e desenvolve uma grande teoria. Tá? Mas para o Benjamin, essa sacralidade da vida, que é o mais importante, né, no pensamento mítico, é a mera vida. Então, num pensamento da tradição que ele está considerando mítica, ahistórica, né, que aprisiona a nossa racionalidade, a sacralidade da vida é a mera vida, ou é uma vida muito simples, né, portadora da culpa. Porque a gente vai ver com Agamben que o sagrado, né, vem do Sacer, que é o nome do livro dele, Homo Sacer, e tem a ver com a vida matável, com a vida que fica fora da esfera do direito. Né? Então, aqui para o Benjamin, a sacralidade está fora da esfera do direito, mas porque ela tem a ver com o divino. Né? E ela, então, não se identifica nem com o direito natural, nem com o direito positivo. Mas a ideia que se torna interessante aqui para a gente é que existe uma mera vida. Né? Essa mera vida é a vida nua. Tá? A gente vai ver logo mais o termo em alemão, o que ele significa e como o Agamben o interpreta e como é possível interpretá-lo no Walter Benjamin. Não vou ser que vou falar, né? Quem escreve sobre isso é a Jeanne-Marie Ganeban, uma das maiores especialistas de Benjamin no mundo e que mora aqui no Brasil, tá bom? E só para concluir a ideia central desse texto, o Walter Benjamin está opondo a violência do Estado, né, a violência do direito positivo, à violência divina. E essa violência divina, esse poder divino para ele, é a revolução. Ela é revolucionária. Né? Ela vem de uma revolução popular. Tá? Então, esse poder de transformação, esse poder divino que em algum momento surge para libertar, é o que ele está chamando de revolução, em oposição à violência do Estado, né? À violência do direito positivo, que é só a outra face da moeda do direito natural. Tá bom? Então essas são as principais teses do Walter Benjamin, que, como leitor de Nietzsche, acredito eu, aproveita também aquela tese de que a lei escrita, o direito, não diz nada por si só, mas responde aos poderes que estão em torno dele. Né? E acredito que a gente já vai para esse momento cultural. Né? Só para destacar aqui, talvez não faça muito sentido para vocês agora, vai fazer quando a gente estiver discutindo Agamben, mas esse é o momento cultural, olha que chique, em alemão, das bloße Leben, ou a mera vida. Tá? Aqui eu transcrevo uma nota de rodapé da Jeanne-Marie Ganeban no livro Escritos sobre Mito e Linguagem, que é um livro do Walter Benjamin, né? É uma reunião, uma compilação de textos do jovem Benjamin, e está lá na página 151, para quem quiser ver, tá bom? Então, o que a Jeanne-Marie Ganeban vai nos dizer? É estranho falar do Agamben sem ter mostrado nada dele, mas estou preparando o caminho justamente para a gente falar dele. Então, lendo a Jeanne-Marie. O adjetivo bloß, do bloße, né? O adjetivo bloß significa mero, simples, sem nenhum suplemento. Há uma nuance entre nackt, que designa a nudez de uma criança que sai do corpo de sua mãe, e bloß, que designa um nu, no sentido de despido, em oposição a coberto com roupa ou roupagem, retórica, por exemplo. Então, o que ela está dizendo? A mera vida, ou a vida nua, né, que é como o Agamben traduz,
No alemão, diretamente, quer dizer simplesmente uma vida simples, né? Ou a vida nua. Então, nesse contexto, é discutível a aproximação instigante, mas talvez apressada, que Giorgio Agamben estabelece entre este ensaio de Benjamin e o conceito de vida nua, base da biopolítica contemporânea, isto é, da intervenção da dimensão política e jurídica sobre a vida orgânica natural, em grego zoé, de cada cidadão, enquanto a dimensão propriamente política, para o pensamento grego clássico, só podia interferir na vida social e comum, bios, dos homens. Tá? Então, basicamente, o que ela está dizendo é: essa ideia do Agamben é bastante criativa, instigante, mas apressada. Né? Quando o Benjamin está falando de vida nua, ele está falando de uma vida que não encontra experiências importantes, que não encontra um espaço importante de vida e que é muito ruim o ser humano não poder viver nisso. Então, isso não teria a ver com a tese sobre a biopolítica, né? Sendo que aqui ela já define bem biopolítica para a gente, que é a intervenção da dimensão política e jurídica sobre a vida orgânica natural. Então, a vida nua não é essa vida orgânica natural para o Benjamin, tá bom? Então, ela está discordando de um ponto básico do Agamben aqui, o que para a gente não vai invalidar a tese dele, mas faz a gente ler o Benjamin com mais cuidado e ver que o texto dele traz outros elementos que o Agamben não abordou. Né? Então, acho que mais ou menos essa é a ideia, né? Para a gente poder compreender um pouquinho do Benjamin. Tá? Acho que a questão mais importante aqui para a gente, né, para sintetizar essas várias ideias, é mostrar que o Walter Benjamin está falando que tanto o direito natural como o positivo podem servir como poder e violência, né, que nos impede de recuperar essa sacralidade da pessoa, da vida, e para a gente poder fazer isso, há manifestações importantes, como a revolução, como a educação, como a religiosidade, né, as comunidades religiosas e sua ética e possibilidade de respeito à vida, que não cabem nesse direito mais formal, que acaba exercendo a violência sobre nós. Tá bom? Então, essas acho que são as ideias centrais do Walter Benjamin, mas a gente já viu aqui que ele usa um termo que é a vida nua ou a mera vida, e que é a forma, né, como a violência mítica vê a sacralidade, mas o Agamben dá uma interpretação bastante diferenciada, né, comparando lá com algumas questões da política grega, para trazer até o pensamento de Foucault. Então, o Agamben se propõe como um leitor de Benjamin Foucault que continua a obra desses dois autores. Tá? E aí a gente vai para o último movimento, que é tentar entender um pouquinho das origens do conceito de biopoder do Foucault. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nesse tema. O Foucault acabei, acho que, não colocando aqui. Né? Eu peguei uma foto dele simpático, sorridente. Ele nasce, se eu não me engano, em 1924 e morre em 1984. Né? Foucault, todo mundo já ouviu falar, um filósofo francês extremamente importante, esteve no Brasil, esteve em Salvador, né, na Bahia, e muito influente entre nós, né? E justamente dessa passagem dele pelo Brasil, a gente tem um livro chamado Microfísica do Poder, que é essa tentativa de entender o poder em suas relações mais cotidianas, moleculares, né? E com isso eu selecionei só esse texto, que é a governamentalidade, que, se não me engano, é o último texto desse livro, para trazer algumas ideias centrais, né, para o nosso tema aqui. Vale muito a pena ler o texto também, não sou um Foucaultiano, né, tenho simpatia por algumas ideias, tem algumas questões também, mas não vem ao caso aqui.
Obviamente, minha escolha é pela leitura que os frankfurtianos fazem, e por isso depois a gente vai ver como é que eles lidam com essa questão. Mas basicamente nesse texto, A Governamentalidade, o Foucault se propõe a fazer um inventário dessa relação entre segurança, população e governo. E para isso ele vai chegar lá no direito natural, que é o que nos interessa também. Tá? Então, para ele, essa passagem pelos séculos. Ele vai concentrar o texto nessas passagens do século XVI, XVII e XVIII. Né? E essa época é de convergência de dois processos importantes. Primeiro, a concentração estatal. A gente falou disso, né, de como os estados vão se formando e com eles a necessidade de pensar as leis naturais. E, por outro lado, a dispersão e a dissidência religiosa. Né? Ou seja, o protestantismo e as diferentes formas de lidar com o mundo e de se contrapor à centralização na ideia do direito divino. A ideia central do Foucault, para a gente ser didático, seria propor duas formas de pensar o governo que surgem ali no século XVI. A primeira é de Maquiavel, que é considerado o primeiro grande cientista político, que tenta manter a soberania. Né? Então, o Maquiavel escreve, o livro mais famoso de Maquiavel é O Príncipe, que é uma forma de tentar manter esse príncipe no poder e de tentar manter tudo em relação ao príncipe, né? E fazer com que os súditos se submetam a esta soberania. E acaba que a doutrina do direito natural vai ter esse mesmo objetivo, ou vai passar por objetivos bastante semelhantes. E o que o Foucault vai destacar é o surgimento no século XVI de uma literatura anti-Maquiavel. E eu já falo disso. Daqui a pouco eu volto, temos uma urgência em casa.